estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje estaremos trazendo o envolvimento de possíveis monstros e UFOs. Né? Não gosto muito de usar o termo monstro, mas vamos dizer animais incomuns e UFOs. Mas no programa de hoje nós vamos falar primeiro aqui, né, do teto do mundo, né, o Nepal. Nepal, cuja principal atração turística é o Himalaia, né, o ponto culminante aqui do nosso planeta, com 8.800 e alguma coisa de metros, ou seja, 8,8 quilômetros de altura. Né? Não é a cadeia mais alta do sistema solar. Né? A cadeia mais alta, se eu não me engano, fica em Marte, onde está o Monte Olympus, né? Uma cadeia onde existe um vulcão em Marte que tem quase 3 vezes a altura do nosso Himalaia, né? Portanto muito mais alta do que o nosso Himalaia. Mas é muito comum, né, a visitação ao Himalaia, principalmente grupos que gostam de fazer a escalada, né, no Himalaia, no Everest, que é o ponto culminante. Embora o índice de mortes seja elevado, muita gente já foi, já subiu e não voltou, né, devido a avalanches, buracos sobre a neve ou gelo, problemas de respiratórios, congelamento de membros. Resumindo, é uma atividade extremamente arriscada, né, fazer essa escalada no Everest. Mas fato curioso que ocorre naquela região, primeiro, a presença grande de objetos voadores não identificados sobrevoando o Himalaia. Outro evento curioso é a presença de um estranho animal, um tipo de hominídeo, né, chamado Yeti. Aqui nós conhecemos no continente americano como Sasquatch, né, os canadenses e americanos o chamam assim, o pé grande. Talvez os nossos amigos telespectadores já tenham visto, né, isso em documentários, né, a History Channel já trouxe vários envolvendo esse tipo de entidade, um animal. O fato mais curioso é que normalmente antes do surgimento do Yeti, a região onde esses animais vão aparecer é maciçamente sobrevoada por objetos voadores não identificados. Aí vem a grande pergunta: qual a ligação entre esses animais, esses hominídeos peludos e os objetos voadores não identificados ou discos voadores? A primeira imagem que nós vamos ver aqui é a pegada de um Yeti, né? Muitas pessoas que não aceitam a presença dessa entidade aqui no nosso planeta. Eu já pensaria um pouquinho, primeiro pela grande quantidade de avistamentos, pessoas que observam esse animal, ou hominídeo, né? Segundo, a quantidade de pegadas que já foram encontradas, algumas realmente fraudes até grosseiras, mas muitas totalmente inexplicáveis. Existe uma filmagem feita nos Estados Unidos, nós vimos um caçador ver um desses animais, inclusive esse hominídeo peludo tinha a pele bem marrom, quase castor, no mínimo 2 metros de altura, porque o Yeti, né, normalmente, na maioria dos casos, é descrito como uma entidade que varia de 1,80 m a 3,50 m. Portanto, é uma entidade muito, muito grande. Fisicamente, muito, muito forte, né? Já viram Yetis levantarem carros, trailers com extrema facilidade. Portanto, é um tipo de entidade fisicamente muito forte. Outro detalhe que marca o Yeti, ou Sasquatch, ou pé grande, é o odor. Né? Todos descrevem como um odor extremamente desagradável, né? Quando esse ser se aproxima ou fica um determinado tempo ali onde há pessoas, as pessoas descrevem como um cheiro muito forte, muito desagradável desse animal. A imagem que nós vemos a seguir, né, é de um Yeti. Né? Aqui nós vemos esse tipo de entidade. Normalmente no Himalaia, né, o Yeti é coberto de um pelo longo branco. Normalmente o que fica à mostra é o rosto, né, palmas das mãos, né, planta dos pés também ficam à mostra. O resto é coberto com um pelo bem espesso, né? Esse animal é bem protegido, talvez,
essa característica devido ao frio, né, que existe no Himalaia e no hemisfério norte aqui do continente americano. O Canadá é muito frio, o norte dos Estados Unidos também. Talvez por isso eles tenham uma pelagem bem rica. Mas, tirando esses detalhes, né, como eu falei, é uma quantidade de relatos muito grande. E a filmagem que foi feita de um nos Estados Unidos, que tinha pelagem marrom, um especialista, um zoólogo, um especialista em anatomia, né, eles tentaram reproduzir o andar daquela criatura e não conseguiram. Né, eles pegaram um atleta, né, colocaram aquela roupa, pediram que ele simulasse o andar do animal que foi filmado, e ele simplesmente não conseguiu. De modo algum, o andar é diferente, tem certas características que um ser humano não consegue duplicar. Isso mata a teoria, né, do que aquilo que foi filmado seria um ser humano dentro de uma roupa, imitando um animal. Mas aqui no caso do Everest, muitos desses animais já foram relatados, assim como UFOs, que foi o que eu já falei. E um dos relatos bem curiosos que nós temos ocorreu em 1924, né, quando um líder de expedição, um general, né, de nome Bruce, ele estava guiando um grupo de alpinistas, né, para subir o Himalaia, quando nas montanhas eles observaram, né, um objeto voador não identificado, né, e depois, para a surpresa do grupo todo, né, 2 quilômetros mais ou menos montanha abaixo, num vale de neve, e eles viram um Yeti, igual a imagem que vocês observaram, coberto de pelos brancos, correndo ali em meio na neve. Nós sabemos que é muito difícil correr na neve, né, porque os pés e as pernas afundam na neve, impedem muito o movimento. E aquele animal corria com extrema rapidez e extrema desenvoltura ali, né, demonstrando que de algum modo ele conseguia, evitar talvez ou que as pernas afundassem demais, ou talvez a forma dos pés impedissem que ele afundasse mais na neve, por isso ele corria com tamanha desenvoltura. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos, né, com os casos de hoje. Então até já. Mas antes temos o quiz, eu já ia esquecendo do quiz aqui, né, e o quiz de hoje, a pergunta é a seguinte: no caso do Crixás em Goiás, que nós já trouxemos aqui, né, houve a presença de um UFO numa fazenda e um entreviro, né, entre o caseiro e entidades tripulantes desse objeto voador não identificado. Né? Qual foi o saldo desse entrevero? Né? O que ocorreu? Né? O que ele viu? Né? Uma nave e 3 tripulantes do lado de fora, um disco voador apenas ou um avião? O que ocorreu no caso Crixás? Estaremos dando a resposta no nosso último bloco. Voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, né, onde trazemos estranhos animais, ou monstros, como é chamado no jargão popular, e objetos voadores não identificados. Estamos falando do Yeti, o abominável Homem das Neves, também conhecido como Sasquatch ou Pé Grande aqui no continente americano. E o coronel Bruce viu esse UFO, né, o seu grupo subiu o Himalaia e viu esse animal correndo 2 quilômetros ali embaixo, numa região coberta de gelo. Um segundo caso também muito interessante ocorreria 9 anos depois, em 1933, com um alpinista de nome F.S. Smyth. Né? Ele escalava o Everest sozinho, né? Quando chegando a uma determinada região ali da montanha, ele olhando para o alto, ele viu 2 estranhos objetos voadores não identificados. Né? E os objetos refletiam intensamente a luz solar, mostrando que eram claramente metálicos, né? Eles possuíam uma espécie de luz pulsante. Né? Outra coisa que chamou a atenção do Smyth é que eles pareciam boiar no céu. Né? Eles pareciam flutuar calmamente ali sobre o Himalaia. Curiosamente, né, o nosso amigo, o Smyth, né, também veria uma entidade poucas horas depois do tipo Yeti. Né?
mostrando claramente um tipo talvez de envolvimento entre UFOs e esses estranhos animais peludos ou hominídeos peludos. Detalhe curioso, né? Os habitantes do Nepal que residem ali perto do Himalaia, normalmente eles são usados como guias, são os Sherpas, né? São orientais de baixa estatura, mas muito fortes. Normalmente eles, nas expedições de alpinismo, eles ajudam a levar carga, mochilas de carga com alimentos, medicamentos nas costas durante uma escalada. E eles mesmos relatam, né, o avistamento de grande quantidade de objetos voadores não identificados na região. Tanto é que eles falam, né, que esses objetos, assim como as nuvens, fazem parte, né, das montanhas do Everest, né, estariam intimamente ligados com as montanhas do Everest. E outro fato curioso, né, esses nativos locais, eles consideram os objetos voadores não identificados como algo divino, né, algo de origem divina, ligado a Deus ou deuses, né? Portanto, né, nós vemos que faz parte da tradição desses povos a presença não só do Yeti, como também de objetos voadores não identificados. Inclusive o Yeti, né, é muito temido e respeitado por esses habitantes da região do Nepal, né? Fica a pergunta: qual a ligação entre essas entidades e UFOs? Por que depois de um sobrevoo de UFOs muito intenso, certas regiões, né, passam a ser frequentadas, percorridas por esse tipo de entidade? Isso ocorre no Nepal, ali na região do Himalaia, do Everest, ocorre no Canadá, ocorre nos Estados Unidos, né, o sobrevoo, né, que eu falei, a diferença é que o Yeti, normalmente, o Sasquatch, que é visto no hemisfério norte, possui uma pelagem de cor marrom e não branca, ao contrário daquele que é visto na região do Himalaia. Existe um caso desse no Brasil, ocorrido, se eu não me engano, em Santa Catarina, onde um hominídeo peludo desse foi visto por uma pessoa, logo depois de observar um UFO na região. Que ligação teriam essas entidades? Seriam elas trazidas pelos UFOs? Ou, de algum modo, essas entidades chegariam até a nossa realidade, uma outra dimensão, e seriam acompanhados por essas naves e por esses seres? É uma pergunta muito curiosa. Quem já foi abduzido ou levado para bordo dessas naves nunca viu uma entidade dessa dentro de uma nave. É muito curioso. Nós trouxemos um caso aqui em que dois desses homens, abomináveis homens das naves, o Sasquatch, no caso era o Sasquatch, porque o caso ocorreu nos Estados Unidos, né, caçadores viram dois desses Sasquatch próximos a um UFO. Eles não estavam dentro da nave, estavam do lado de fora. Não sei se esperando algum comando dos seres da nave ou alguma tarefa, né, por parte daqueles seres que tripulavam a nave. Mas são teorias, né? Nós não podemos afirmar, mas que deve haver uma ligação sem sombra de dúvida. Resta a quem pesquisa ufologia descobrir, né, qual é esse elo entre esses seres, naves e essas entidades. Bom, então nós vamos aqui para um outro caso também envolvendo estranhos animais ou monstros, envolvendo o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que é quem atribuída a descoberta do continente americano, mas como eu já falei, isso extraoficialmente, porque oficialmente nós temos indícios da presença de outros povos aqui muito tempo antes, como vikings e fenícios, aqui no continente americano. Mas curioso, né, que fatos estranhos envolvem, né, as vindas de Colombo ao continente americano. Quando ele veio, né, com a intenção de, entre aspas, descobrir as Américas, né, quando ele se aproximava do continente americano, um objeto redondo saiu do mar, nós já até trouxemos esse caso aqui, deu 3 voltas em torno da nau que Cristóvão Colombo comandava, a Santa Maria, depois mergulhou para dentro do oceano. Nesse caso, seriam aqueles famosos OSNIs ou OSNIs, objetos submarinos não identificados. Fato que, curioso, né, que em junho de 1494, Cristóvão Colombo fazia uma viagem da Espanha com destino ao Haiti. Né? Na época, o Haiti era chamado de Hispaniola, né? Principalmente a capital. Né? Hoje nós conhecemos como São Domingos,
né? Inclusive existem militares brasileiros ali, né, coordenando um trabalho de reconstrução do país depois de um furacão violentíssimo. Né? Hoje o Haiti é um país que precisa de muita ajuda, mas já naquela época, né, devido à posição do Haiti na região do Triângulo das Bermudas, eventos estranhos ocorreram na época de Colombo e parece que seriam o anúncio, né, de eventos ainda mais estranhos que ocorreriam no futuro, né, como desaparecimento de aviões, de navios, de submarinos, né, avistamento recorde de UFOs, né, objetos entrando e saindo dos oceanos naquela região. Mas o fato, né, é que Colombo vinha da Espanha, né, com direção ao Haiti. Mas nós vamos dar continuidade desse caso logo depois do nosso segundo intervalo. Então aguarde que voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje e o tema, né, estranhos animais ou monstros e objetos voadores não identificados. Estamos falando de Colombo, né? Colombo vindo da Espanha para o Haiti, quando inesperadamente os tripulantes começaram a alertar Colombo que um estranho monstro, né, acompanhava o seu navio, a sua nau, né, o seu veleiro, muito próximo ao casco, estava na lateral, mas muito perto. Colombo chegou a avistar aquele estranho monstro, animal, né, que eles achavam que fosse animal, não se sabe se seria alguma baleia ou alguma lula gigante ou algum OSNI, objeto submarino não identificado. O fato é que quando Colombo começou a observar, né, aquele estranho animal, ele simplesmente mergulhou, rapidamente sumiu de vista, né, de todos os tripulantes da nau rapidamente. Mas Colombo, né, na época, interpretava isso como um aviso de tempestade. E ao chegar ao Haiti, ele reteve os seus navios. Ao contrário, né, poucos dias depois, um grupo de galeões espanhóis, né, que provinham do continente americano, fazendo uma escala no Haiti, iriam para a Espanha levando grande carga de ouro. Apesar dos alertas dados por Colombo, do avistamento que ele tivera, indicando uma possível tempestade, o capitão, que era o responsável por aquela frota de galeões, resolveu não levar a sério os alertas de Colombo e resolveu partir para a Espanha. Fato que foi extremamente negativo, porque passado algumas horas de navegação, embora o mar tivesse calmo, houve o surgimento de um imenso redemoinho no oceano. Inexplicavelmente o mar estava calmo e ele praticamente envolveu os três veleiros. E os três veleiros, após girarem sobre si mesmos por 3 ou 4 vezes, foram tragados por aquilo. Houve poucos sobreviventes que trouxeram um fantástico relato, né, ao Haiti, né, confirmando a precaução de Colombo não ter saído com seus navios. Outros casos desse tipo ocorreriam, esses estranhos redemoinhos, né? Eles já foram inclusive vistos do espaço, fotografia via satélite. Nós estamos vendo aqui, né, fotos de um redemoinho desse tipo. Curiosamente, né, por que eles se formariam com mar calmo ainda é um mistério. Muitas coisas que ocorrem no mar, naquela região, são estranhas. Fenômenos luminosos, inclusive fenômenos luminosos são vistos do espaço. Os astronautas da Apollo 11 e da Apollo 8 também, né, quando foram para a Lua, né, as últimas luzes que eles viram na Terra foram exatamente essa luminosidade do mar na região do Triângulo das Bermudas. O porquê dessa forte luminosidade, alguns talvez associem a algum tipo de vida marinha, né? Algum tipo de alga que emitiria algo fosforescente, né? Que projetaria uma grande quantidade de luz. Não se sabe ao certo ainda se é isso. Continua sendo um enigma, essas estranhas luzes dos oceanos ali na região do Triângulo. Mas fato curioso, né? Colombo, em outras oportunidades, né, se dirigindo ao continente americano, passando por aquela região, sempre viu coisas estranhas, né? Como eu disse, poderia ser um prenúncio do que ocorre hoje, né? Fica aqui registrado o fato, né, no programa de hoje.
Então, eu queria agora partir para mais alguns e-mails aqui, né? Responder mais alguns e-mails aqui dos nossos amigos telespectadores. Depois nós vamos dar a resposta do quiz. Aliás, podemos dar a resposta do quiz aqui, né? Aproveitar agora, no caso Crixás em Goiás, né, o que foi observado ali pelo caseiro, né? Foi observado uma nave e 3 tripulantes do lado de fora, um disco voador, um avião. A alternativa A é a correta, né? O caseiro viu, né, seres fora da nave e ele infelizmente estava munido de uma carabina, acabou atirando contra a cabeça de um dos seres, atingiu, né, o que parece ele matou um dos seres, mas da nave que estava pousada partiu um feixe de luz que atingiu ele no peito e ele morreria, né? O caseiro morreria de câncer, leucemia, 3 meses depois, né? Que é aquilo que a gente fala aqui, né? Se você estiver armado, sempre evite atirar contra um objeto desse tipo, porque no mínimo o objeto vai desviar, né, do disparo da arma, ou então vai te paralisar antes que você tenha qualquer atitude, ou dependendo da sua atitude, a reação pode ser mortal, né? Por isso que nós alertamos para as pessoas nunca atirarem contra esses objetos ou tripulantes. Bom, vamos para os e-mails de hoje. Aqui é do meu amigo Wilson Roberto de Tatuí. Ele está pedindo para a gente divulgar aí o seu blog, né? Blog de ufologia. Então vamos divulgar aqui o blog do meu amigo Wilson Roberto de Tatuí. É http://ufos-wilson.blogspot.com/. Vou repetir, http://ufos-wilson.blogspot.com/. Né? Dá uma conferida aqui no blog ufológico do meu amigo Wilson Roberto de Tatuí. O segundo aqui é do meu amigo Fernando Marques da Silva. Ele nos parabeniza pelo programa, então em nome de todos aqui da TV Mundo Maior eu agradeço, né? E tratar a ufologia de forma séria, o Fernando, é obrigação nossa, porque o assunto é sério, meu amigo, né? A respeito do planeta Nibiru, se ele irá mesmo, né, passar próximo à órbita da Terra. Olha, o Fernando, eu não acredito muito nesse planeta Nibiru, né? Porque se ele fosse passar próximo à órbita da Terra, né, e estaria registrado na obra suméria, né, ele teria mais ou menos o tamanho de Urano, mais de 50 mil quilômetros de diâmetro, ele já seria visto a olho nu. No entanto, ninguém viu nada. Jogou-se uma imagem na internet que pode ser uma fraude, que eu acho mais provável, talvez uma imagem de Vênus, né, numa posição mais próxima da Terra, entre a Terra e o Sol. Mas o fato, viu, Fernando, eu não acredito não, tá? Independente da NASA, se nós lembrarmos bem, nós temos a atividade de astrônomos amadores, né? A quantidade é muito grande e munidos de equipamento de ponta. Então seria praticamente impossível, né, se esconder isso da humanidade. Mas se laboratórios astronômicos, telescópios oficiais não observassem, fatalmente astrônomos amadores já teriam observado esse planeta. Só se ele vier num outro nível vibratório e atrair aqueles espíritos, né, que não têm muita condição mais de habitar a Terra, né, e nascer nesse planeta, né, por lei de afinidade, né, haver uma atração magnética e seres que não podem mais encarnar aqui iriam encarnar nesse planeta. Fato ou não há prova disso. E como diz a doutrina espírita, né, quando não houver comprovação da ciência, fica com a ciência. Então, por enquanto, meu amigo, não tem nada lá em cima que vá passar próximo à Terra. Então, só ter cuidado com asteroides e outros corpos, que esses são perigosos. Muitas vezes eles passam aqui perto e nós só vamos avistá-los depois que eles já passaram. E um corpo desse pode causar um desastre enorme. Tá bom, o Fernando? Espero ter respondido sua questão a contento. Bom, antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos dizer como você pode entrar em contato com ele. É muito fácil. fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato conosco, faz sua crítica, sua sugestão de pauta, sua pergunta, né? Expõe sua dúvida. E na medida do possível responderemos com o maior prazer. Então queria desejar uma ótima semana a todos, né? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO aqui para a TV Mundo Maior. Fiquem com Deus e até lá.